Deus em eterno seja glorificado e que o eterno Deus reine sobre nós. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta manhã irei aqui trazer um assunto muito importante a respeito da Bíblia judaica, para que os irmãos possam ficar conhecendo, quem não conhece, que é a Bíblia judaica. Perdoem. Eu vou ler aqui um trecho que está bem no início, irmãos, da Bíblia. É lógico que ele está transliterado, porque eu não sei ler naquelas letras hebraicas. Eu gostaria muito de aprender. Tem um canal do professor Renato, um canal muito bom. Quem tiver condições, entre lá e procure saber como é que funciona. Eu ainda não tive essa oportunidade por causa da parte financeira. Também tenho meus compromissos de evangelismo, por isso estou aos poucos me adaptando naquilo que Deus tem preparado. E hoje não sou nenhum professor, não sou nenhum teólogo, mas dentro daquilo que Deus tem, que eu tenho pesquisado através da internet, através de judeus messiânicos, a qual eu também conheço, tenho contato. Então eu vou passar aqui, fiz algum relatório, alguma coisa. Eu vou falar alguma coisa sobre a Bíblia hebraica para a luz do nosso entendimento na nossa fé cristã, na nossa fé messiânica de Yeshua HaMashiach, quer dizer Jesus, o Messias. Alguém pode dizer, mas Jesus quer dizer um nome pagão. Não, Jesus é um nome transliterado. Isso, se você tiver alguma dúvida, procure lá o professor Renato, peça uma explicação e ele vai te dar. Com certeza, ele é professor, fez cursos em Jerusalém e sobre a cultura judaica. É uma pessoa muito bem esclarecida a respeito disso que eu estou falando. Ele nem me conhece, eu estou fazendo uma boa propaganda porque realmente é uma pessoa que eu admiro, embora não tenha o contato dele, mas eu admiro pela sua humildade e sua simplicidade. A glória pertence a Deus. Mas se ele ouvir esse vídeo, professor Renato, meu canal não é como o do irmão. O irmão tem muitos seguidores, mas Deus que vos abençoe, que o Eterno o abençoe. Tenho aprendido muito no seu canal também. Aquele que tiver oportunidade de entrar ali, ele passa muitas notícias sobre Israel também. É algo muito importante, irmão. Estou fazendo isso sem nenhum tipo de querer alguma coisa, porque ele nem sabe o que eu estou falando, mas eu creio que ele não vai ficar bravo comigo, porque eu estou falando bem. Ele merece, uma pessoa esforçada merece nosso respeito, certo, irmãos? Toda a glória seja dada ao Eterno. Irmãos, aqui na Bíblia judaica, eu não sei se vou pronunciar direito, mas eu vou tentar ler uma parte aqui que está transliterado. Está escrito aqui assim, no começo, quase na introdução. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher noten. Torat emet u'v'sorat Yeshua le'amo Israel. Ul kol ha'amin al idei bino Yeshua HaMashiach adenenu. Creio que falei certo. Quer dizer o que, irmão Raul? Bendito seja Adonai, nosso Deus. Adonai quer dizer Senhor. Rei do universo, que dás a Torá, que quer dizer a lei, da verdade e as boas novas da salvação ao seu povo Israel e a todos os povos, mediante seu Filho Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Essa Bíblia, irmãos, é judaica, certo, irmãos? Então você pode me dizer, e a nossa Bíblia não está correta? De forma alguma nós não podemos dizer isso. Não existem algumas coisas na tradução que nós podemos dizer assim, porque existem dois tipos de tradução. Existe a tradução dinâmica e a tradução panorâmica. Então logicamente que para adaptar uma língua a outra língua pode haver alguma diferença, porém o que vale, irmãos, não é essas pequenas diferenças que vão fazer que ela seja modificada. Nós acreditamos na inerência, eu principalmente acredito na inerência absoluta da Bíblia, quer dizer, eu não duvido do que está escrito,
em absolutamente nada. Eu creio que a Bíblia é a palavra que Deus deixou escrita para nós, através dela podermos chegar mais próximos de Deus. Por isso, um conselho, irmãos: nós não sabemos até quando vamos ter a oportunidade de termos uma Bíblia. Do jeito que estão indo as coisas, eu confesso que até para mim comprar essa Bíblia aqui, eu sofri um pouco para achar, mas consegui. Eu peço aos irmãos que se esforcem, às vezes se gasta tanto dinheiro com tanta coisa, procurem numa livraria evangélica ou em algum lugar que possa e compre uma Bíblia. Esse final de ano, dê uma Bíblia de presente para algum parente. É importante, irmãos, veja bem a tradução, não vai dar qualquer uma. Procure uma Bíblia ou de João Ferreira de Almeida ou uma Bíblia King James, que é uma Bíblia bem assim de fácil interpretação, ok, irmãos? Eu estou fazendo propagandas aqui. E se quiser dar uma Bíblia judaica, só que logicamente que na Bíblia judaica as palavras terão palavras que não serão nomes, por exemplo, que não serão falados do nome da forma que nós falamos, porque serão falados em nome judaico, alguns nomes. Porém, na nossa Bíblia já os nomes são transliterados. Não existe tradução de nome, mas pode existir transliteração de nome. Os irmãos entendem? Isso não é errado e isso não é paganismo. Quero deixar claro isso para os irmãos, ok? A inerância quer dizer que significa que nós não vemos erro, né? Algo que não tem erro. É um predicado da Bíblia, irmãos, que está intimamente ligado à sua autoridade, à sua inspiração. Por isso que nós acreditamos na Bíblia, porque cremos na inspiração de Deus, né? Cremos que Deus, irmãos, inspirou por homens usados pelo Espírito Santo a Bíblia Sagrada, as Sagradas Letras, as Sagradas Escrituras. Porque alguém pode me dizer, mas não existiam Bíblias? Bíblias veio depois de João Gutenberg, o pai da imprensa, quando imprimiu o primeiro livro com o nome de Bíblia. Ok. Porém, existiam as Escrituras que foram traduzidas e nós, cristãos, utilizamos a tradução dos 70, irmãos, que é uma tradução que nós usamos, a nossa tradução. Existem livros apócrifos, eu tenho também esses livros. E outro dia vou dar uma explicação sobre alguns livros apócrifos, irmão, entende? Na Bíblia não há erros, irmãos. E nós podemos dizer que a inerência da Bíblia, irmãos, ela é algo que nos dá confiança. Nós acreditamos na inspiração da Bíblia. O que é inspiração? Homens que foram inspirados por Deus para que através do Espírito de Deus pudessem escrever os textos. Agora existem, irmãos, lógico que dentro, irmãos, da língua hebraica, irmãos, nós vamos encontrar algumas dificuldades para fazer a tradução. O tradutor encontrou algumas dificuldades. Se nós formos ler um texto onde diz assim, que Deus falou com Moisés e disse assim: quando Moisés perguntou para o Senhor e disse assim, para o Senhor, Senhor, e quando o povo perguntar quem me enviou, o que eu direi? O Senhor disse a Moisés, está escrito na nossa Bíblia em português: diga ao povo que eu sou o que sou. Sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se nós formos para o original hebraico, nós vamos descobrir que isso não está correto. Mas isso não quer dizer que a Bíblia está errada. É porque a forma de tradução ali do tradutor, para que nós pudéssemos compreender melhor, teria que ser assim. Porque no hebraico não existe esse eu sou o que sou. Teria que ser eu serei o que serei. Agora eu pergunto, vocês acham que isso vai desqualificar a Escritura? De forma alguma, irmãos. Existem palavras aqui em Portugal, por exemplo, que eu não posso, é o mesmo português, e eu não posso falar no Brasil porque seria um escândalo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A grande maioria dos livros da Bíblia foram escritos em hebraico.
e a parte, e alguma parte em aramaico, e alguma parte em grego. A parte do Antigo Testamento geralmente foram escritos em hebraico, aramaico e grego também. É o melhor, o grego o grego foi mais para o Novo Testamento, certo, irmãos? A primeira e mais antiga tradução do Antigo Testamento para o grego foi nos anos 250 antes de Cristo. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego em 250 antes de Yeshua, antes de Cristo. Há 150 anos antes de Cristo, chamada até hoje a 70ª ou 70, é a primeira tradução do Antigo Testamento e do Novo Testamento, certo, irmãos? Para o latim, foi a Vulgata, certo, irmãos? A Vulgata. No final do século IV, depois de Cristo, foi feita essa tradução do Novo, eu falei antes, mas foi depois de Cristo, foi feita essa tradução do Novo Testamento e do Velho. A primeira tradução do Velho foi antes de Cristo, certo, irmãos? E a segunda, depois da tradução do Novo Testamento completo para o latim, não é? Ou para o grego, melhor, para o grego foi a tradução dos 70. Essa tradução, foram pegados 70 escribas, colocaram em salas separadas, e ali foi feito, irmãos, então, a tradução, e depois foram elas, vamos dizer assim, examinadas por peritos daquela época, e viram que realmente não havia diferença na tradução daqueles homens que haviam escritos, eram escribas, que haviam escritos os livros sagrados. Ainda não havia a prensa, quer dizer, não havia aquela máquina para imprimir os livros, os irmãos sabem, certo? Eu creio que os irmãos estão entendendo. Ela foi inventada por João Gutenberg no século XV. Depois que ela foi inventada, no século XV da nossa era, os irmãos vejam, coisa maravilhosa. Deus sempre quis um caminho para que a Bíblia pudesse chegar nas nossas mãos, que as Escrituras pudessem chegar nas nossas mãos. E ali então ela foi escrita, ou melhor, foi imprimida. Ela era escrita em tabuinhas, a Bíblia era escrita em tabuinhas, irmão, de argila, né? Cozidas no forno, irmãos. Era difícil, hein? A pessoa se andar com um monte de tabuinha na mão, cozida no forno, irmãos. Tabuinhas de cerâmica, de argila, cozida no forno. E também em papiros, que eram plantas originárias do Egito. Esses papiros eles usavam também para escrever as escrituras. E também em pergaminhos, que eram feitos de couro curtido. Esse couro era curtido, era de carneiro, né, irmãos? Geralmente era o couro de carneiro curtido. A Bíblia foi uma história maravilhosa que tem a Bíblia. Ela foi vivida e contada pelos pais aos filhos e transmitida oralmente antes de ser escrita. Por isso a palavra de Deus ela já era oral. Por isso que os próprios judeus já tinham o costume de contar, irmãos, os fatos que ocorreram no passado, de pais para filhos, de filhos para pais, e assim, ou melhor, de pais para filhos, perdoe. Vamos ver que eu às vezes erro um pouquinho aqui, os irmãos não levem a mal. Eu sou uma pessoa que não tenho muito estudo, mas eu sei da Bíblia e eu vou passar. Então, irmãos, a Bíblia, graças a Deus, o Senhor tem colocado na nossa mente. Então, perdoem alguns erros de português aqui, de palavra. Alguém fala, você não é professor? Não sou mesmo, irmão. Só vou falar do que Deus me coloca na minha frente. Com toda a humildade, carinho e respeito por aqueles que sabem muito mais do que eu. Mas eu faço isso com o maior amor por meus inscritos e por todos vocês.
Meu prazer é que todos conheçam a palavra de Deus, irmãos. É só isso. Então, irmãos, a Bíblia, para chegar até nós, do jeito que está hoje, encadernada, não foi fácil. Eles tinham que fazer, como eu disse para os irmãos, em couro, em argila, cozidas com argila no forno, irmãos. Olha só que dificuldade, irmãos. E depois oralmente também, era transmitido oralmente, antes dela ser escrita. Mas a tradição escrita durou mais ou menos 1000 anos. Para o Antigo Testamento. Olha só, irmão. Durou 1000 anos essa tradução para chegar até onde chegou. A escrita começou por volta de 950 a.C. e terminou por volta do ano 50 a.C. Isso estou falando do Velho Testamento, entende, irmão? Do Antigo Testamento. Para o Novo Testamento, a escrita começou por volta de 50 depois de Cristo. Os irmãos vejam que não é. Por isso que às vezes há alguma divergência, por isso que nós não podemos achar assim. Agora eu pergunto, irmãos, os irmãos analisem uma coisa. Qual é o livro que consegue durar tanto tempo? Só isso já é um milagre, irmão. Sem ser extinto. Vocês já ouviram falar de algum livro assim? É difícil, irmão. A Bíblia não foi adulterada. A Bíblia continua sendo a mesma daquele tempo. Pode sim ter sido revisada algumas palavras, tirado algumas palavras, porque não tem mais, caíram em desuso. Eu lembro que antigamente, irmãos, tinha um lugar que eu ia e ainda estava escrito lá farmácia com PH. Engraçado, não é? Mas estava escrito lá farmácia com PH e hoje não é mais assim. Estou falando da língua portuguesa agora, né, irmão? Nós vamos continuar falando da Bíblia, irmãos. Então, por volta do ano 50 depois de Cristo que começou a ser, então, a Bíblia a ser compilada ou escrita, traduzida e passada, irmãos, do Novo Testamento, 50 anos depois de Cristo. E terminou por volta de 100 depois de Cristo, a fase escrita. Entende, irmãos? Olha só que coisa linda. A fase escrita vem após a fase da tradição oral. Quer dizer, primeiro eram os milagres, as obras eram contados assim oralmente, de um para outro. Não tinha documentos, né, irmão, que assim, de papéis, porque nem existia. Era, como eu disse para os irmãos, eram em argilas, em tabuinhas, enfim, como nós acabamos de falar. E depois disso, então, a tradição oral era transmitido de pai para filho, de geração em geração. E nós sabemos que Deus, irmãos, fazia com que isso acontecesse e era algo muito assim magnífico, porque havia um certo, vamos dizer, um certo zelo por transmitir as coisas como elas eram. Mas é lógico que quando você vai transmitir uma coisa e o outro vai contar para outra, às vezes pode haver uma pequena diferença. Mas a palavra de Deus, como ela é inspirada por Deus, Deus sempre guiou os filhos dele para transmitir da maneira mais correta possível. Certo, irmãos? É assim que eu creio. Ninguém é obrigado a crer da forma que eu creio. Eu creio na Bíblia como a infalível palavra de Deus. Entende, irmão? Agora, se nós formos olhar, irmãos, em considerar tudo isso, os originais dos escritos do Antigo Testamento como do Novo Testamento se perderam. Os seus textos chegaram até a nós unicamente por meio de cópias, uma vez que o material era muito frágil, irmãos, mas os irmãos veem, mas chegou até nós. Chegou até nós. Deus queria que chegasse o conhecimento dessa palavra para nós. Então, precisava ser copiado e recopiado para ser mantido em boas condições de uso. Além disso, nós tínhamos que ter nas nossas mãos aquilo, irmãos, para nós podermos examinar, fazer, né? Termos nas nossas mãos tudo isso.
para manter as condições, para nós podermos ter condições também de entender as coisas de Deus. Irmãos, está entendendo, irmãos? O que é a dificuldade que houve para ter a Bíblia? Hoje você tem uma Bíblia com tanta facilidade e não lê. Então esse vídeo, irmão, que eu estou fazendo, está te despertando para que você tenha mais carinho com a Bíblia, mais cuidado com a Bíblia, mais zelo. Não é apenas deixar a Bíblia, você não vai idolatrar a Bíblia, você vai ler a Bíblia, ter ela como a palavra escrita, porque a palavra feita carne é Jesus Cristo, que é o verbo, mas a palavra escrita é as escrituras sagradas, que foram colocadas o nome de Bíblia, porque foram juntados todos os livros que vêm do nome Bíblios, né, irmão? Então por isso foi colocado o nome de Bíblia, né? E não há nada de mal nisso, irmãos. Esses manuscritos, irmãos, que foram copiados, mantidos em boas condições de uso, além disso, foram esses manuscritos da Bíblia, escritos, quando digo manuscritos, quer dizer que foram escritos, né? Da palavra de Deus. Hoje nós temos à disposição mais de 6.000 já catalogados, irmãos, 6.000 manuscritos catalogados, que estão divididos em vários grupos e são colocados segundo o tipo de família e distribuição geográfica. Encontraram vários lugares manuscritos que foram traduzidos e foram colocados em condições para que nós tivéssemos hoje as escrituras sagradas, irmãos. A língua hebraica é uma língua semítica, irmão, uma língua muito bonita, uma língua... Eu admiro muito a língua hebraica. É uma língua consonantal. O que é consonantal, irmão Raul? Ela que não possui vogais. Ela não possuía vogais. E o texto hebraico que temos remota ao período do segundo tempo. 515 a.C. a 70 depois de Cristo, até o ano 100 depois de Cristo, quando todas as comunidades judaicas já teriam adotado uma forma textual de texto no final de textual, já tinham adotado essas formas e depois vieram os maçoretas. Maçoretas eram pessoas que vieram para aprimorar o alfabeto hebraico que possuímos hoje, também chamado de Leningrandense. É chamado de Leningrandense. Certo, irmãos? Já conta com mais de 1000 anos a história, essa história dos maçoretas. Contou com mais de 1000 anos. A partir desse texto que hoje são feitas as edições da Bíblia hebraica, mesmo as introduções modernas, inclusive, irmãos, para o mundo cristão no tocante ao Antigo Testamento. Quer dizer, vou explicar melhor aqui. Não existia A, E, I, O, U, existiam só as vogais, né? Alguns dizem não existia a letra J. Como é que, não existindo a letra J, como é que se escreveu Jesus então, irmãos? Isso é uma questão de transliteração. Eu não posso explicar para os irmãos de uma forma assim mais profissional, mais intelectual, mas eu sei que isso foi transliterado do judeu ou do aramaico, do hebraico para o grego e do grego para outras línguas. É a mesma coisa que eu estivesse em um país. O meu nome mesmo em Israel é muito difícil de falar, irmão. Eu chamo Raul, é difícil falar o meu nome. Vamos supor que você morasse nos Estados Unidos, você se chama João. Se fosse transliterar o teu nome para o americano, para o inglês, seria John, não é? É como um amigo meu mora em Israel, ele me disse isso, eu não tenho assim nenhum conhecimento literal sobre isso, mas ele me disse, eu acredito que sim, que ele mora lá, ele se chama Alexandre. E lá ele vai ter que mudar esse nome, porque lá Alexandre não é nome de homem, certo, irmãos? Então ele vai ter que mudar o nome lá em Israel. Então, questão de nome, irmão, não quer dizer que vai diminuir a nossa fé
outros questionam o nome de Deus, né? Eu digo para os irmãos, eu respeito tanto o nome de Deus, tanto, que eu prefiro chamar ele de Pai Eterno. Uns dizem que é Yahweh, outros dizem que é outro nome, eu não vou questionar aqui. A única coisa que eu digo, que como filho, eu nunca gostaria de chamar o meu pai pelo nome. Sim, eu chamarei ele sempre de pai, mesmo sabendo que ele tem o mesmo nome que eu, que ele também se chama Raul, embora já dorme, já não está mais conosco, já morreu, vamos dizer assim. Ele se chamava Raul. Ele é português como eu, e ele se chamava Raul. E eu nasci no Brasil, e ele colocou o mesmo nome dele em mim, certo, irmãos? E apenas o sobrenome que mudou lá no final. Então, irmãos, eu tenho o mesmo nome totalmente do meu pai. Mas eu nunca chamei ele de Raul, porque eu podia chamar o Raul, o Raul, como é? Não. Eu sempre disse que meu pai era meu pai. Agora, se alguém me perguntasse o nome do meu pai, eu falaria, porque ele é meu pai material. Mas se alguém perguntar o nome do meu Deus, eu não vou falar o nome. Eu vou falar que ele é o Deus que fez o céu e a terra. É o Senhor dos exércitos. O rei, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vejamos como ele falou com Moisés. Ele não falou, fala que o meu nome é tal para o povo de Israel. Ele falou, diga para o povo de Israel que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E mesmo que está escrito nos mandamentos, na Torá, que não devemos tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Então eu tenho um pouco de cuidado. Não sou contra, pelo amor de Deus, eu quero que os irmãos entendam, cada um faça como se sentir. Eu não estou aqui querendo ensinar ninguém nesse aspecto. Se você sente de chamar de Yahweh, se você sente, é problema seu, eu não tenho nada com isso. Mas eu aprendi a chamar de Hashem, Adonai quer dizer Senhor. Hashem também se usa muito para chamar o Senhor, nosso Deus, o Eterno. Então eu procuro mais fazer assim, porque eu acho que seria mais prudente, certo, irmãos? Para terminar, irmãos, no que diz respeito ao Novo Testamento, para que não haja nenhuma dúvida, está escrito na língua grega, uma língua que tem consoantes e vogais. E temos uma vasta gama de manuscritos que são trabalhados por vários estudiosos no mundo. Hoje, a tentativa de recuperar o texto original dos escritos do Novo Testamento, essa tarefa realmente é árdua e de grande responsabilidade, mas está sendo resgatado, já foi resgatado, irmão, nos escritos do cristianismo, ou do messianismo, vamos dizer assim. Nós podemos dizer, irmãos, que há muitas questões ainda que nós temos que examinar, também depois nos livros apócrifos, que outro dia nós vamos examinar, né? E deixamos claro que o Senhor, Ele está, irmãos, requerendo de nós que nós tenhamos confiança no que está escrito na Bíblia. Irmãos, muitos canais de YouTube colocam em xeque a Bíblia, dizem que a Bíblia está errada. Os irmãos estão percebendo? Está escrito que nos últimos dias muitos homens viriam dizer que aonde está a promessa que Deus fez, aonde está aquilo que Deus falou que iria acontecer. Nós estamos esperando há tanto tempo. Irmãos, vejamos que a palavra está se cumprindo, vejamos que aquilo que está escrito está se cumprindo, irmãos. Então sejamos espirituais e vamos ler a Bíblia, irmão. Vamos procurar ajuntar, irmãos, com as nossas famílias, nossos filhos. Os irmãos procurem, irmãos, ler com a ajuda de Deus. A força que Deus dá para os irmãos para isso. Tem que ter força, tem que tirar um tempinho. Eu digo força porque às vezes a pessoa se vê ocupada, cansada, por causa do trabalho, do dia a dia. Mas veja tudo que eu falei aqui, irmãos, sobre a Bíblia.
que a Bíblia não tem que a Bíblia é a palavra de Deus e que nós temos que acreditar no que está escrito e devemos ensinar os nossos filhos. Irmão, comece a ensinar os seus filhos em casa. Não deixe eles aprender só na escola, irmãos. A escola é um ambiente bom, um ambiente saudável. Porém, hoje, com tantas ideologias, nós devemos ter um cuidado também dentro das nossas casas. Tem coisas que eu não posso falar aqui, irmãos, mas eu acredito que os irmãos estão entendendo. Façam o verdadeiro aprendizado, tem que começar dentro de casa, para que os vossos filhos não sejam, irmãos, isso é para nossas crianças, os vossos filhos, não sejam levados depois por um outro tipo de conhecimento, que não seja o conhecimento espiritual. Daqui a pouco, irmãos, nós já estamos vendo acontecer isso, irmãos, nós estamos vendo que as coisas estão sendo levadas para um outro caminho, ideologias que contradizem o que está escrito na Bíblia, irmãos. Então nós temos que ter cuidado, temos que ter zelo, temos que procurar ajudar os nossos filhos, principalmente os pequeninos, para que eles não sejam enganados, irmãos. Hoje, se nós não tivermos esse cuidado e deixarmos só por conta daquilo que... É difícil eu falar isso aqui, irmãos, porque posso ser censurado. Mas nós temos que... Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Ensinem em casa a Bíblia, o que é correto, o que não é correto, o que pode, até na parte da sexualidade, o que não pode. Mas eles são muito pequenos, irmãos. Eles estão ensinando coisas, alguém está ensinando coisas aos pequenos. A palavra de Deus diz: instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ele crescer não se desviará dele. Vamos ensinar os nossos filhos, passar para ele, irmãos. Eu não sou contra você comprar Bíblias até ilustradas, para que ele se adeque, para que ele acostume. Hoje você vê, irmãos, se você liga um aparelho para assistir algum programa, você vai ver alguns programas de violência, de bonequinhos que matam, que tiram a vida do outro, e aquilo tudo vai trabalhando na mente da criança. Logicamente, irmãos, não seria melhor você ter alguma coisa diferente para dar para o seu filho? Procuremos este conselho, irmãos. Eu não vou falar mais, só quero dizer para os irmãos que nada tire de vocês, irmãos, essa inerência absoluta, que vocês têm que ter na Bíblia. Independente de qualquer pessoa que vem dizer que aquilo está errado, aquilo outro está errado. Irmãos, fiquem com a Bíblia. Ela sempre, há quantos milênios, quantos anos, só no calendário judaico, eu acho que nós estamos no ano 5.782. Irmãos, sempre os hebreus acreditavam, quando eles conheceram o verdadeiro Deus, o Eterno, que se manifestou para eles, até o dia de hoje, embora eles não ainda, muitos estão esperando o seu Messias, que nós sabemos que o Messias já veio, mas irmãos, muitos já creem no Messias, já obedeceram o Messias, o verdadeiro Messias que já morreu e ressuscitou. Judeus, eu sou conhecedor de muitos. E aqueles que ainda não creram, irmão, eles sempre se basearam pelo Torá. E, irmãos, e eles estão vivendo até hoje. E vocês podem ver quantas nações que já existiram. Vamos fazer uma pequena reflexão, irmãos. Quantas nações que existiram que combateram contra o povo de Israel. E hoje não existe mais nenhum tipo de escrita. E quando se acha, não se tem livros que falam sobre aquilo. E quando se tem, irmão, fala alguma coisa muito superficial. Mas, irmão, vejamos o povo hebreu. De quanto tempo e a história deles não se apagou, a língua hebraica não terminou, e até o aramaico ainda existe, embora considerado uma língua morta, mas ainda existe o aramaico, que era a língua que o Senhor Jesus falava, e o hebraico. Poderia tudo isso se acabar, irmãos? Houve guerras, os judeus sofreram, foram levados prisioneiros, passaram por coisas atrozes que eu não gosto nem de falar, irmão. Coisas que Deus não sinceramente, Deus ele não gostou que fizesse isso, permitiu, mas eu tenho certeza que Deus ele sempre esteve com esse povo, irmão, sempre estará, embora eles ainda não creem
no Senhor Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach. Mas vai chegar o dia que eles vão crer. Então, irmãos, eles se baseavam o quê? Na Torá, na lei. Hoje, nós temos mais do que a Torá. Nós temos a Torá, que é o Velho Testamento, nós temos a Taná, a Torá, e temos também, irmãos, o Novo Testamento, irmãos. Nós temos tudo isso, e o principal de tudo é nós reconhecermos que Yeshua morreu por nós na cruz, que Jesus morreu e que ressuscitou. E você que ainda não creu, presta bem atenção nesse pequeno estudo, medite, procure ler a Bíblia. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail, nós iremos tentar responder. Eu ainda vou fazer mais vídeos hoje, porque eu sinto a necessidade disso, irmãos. Não dá para fazer num vídeo só. Ficou até bastante longo esse vídeo. Deus que abençoe a todos e que o Eterno reine entre nós. Deus em eterno seja glorificado. Amém e amém.